No fim do século XIX, a Europa coloniza a região da África e da Ásia, conhecidos como neocolonialismo. Não contentes com o domínio de suas metrópoles, os povos de tais continentes se rebelaram. Africanos e asiáticos, ao participarem de conflitos mundiais, entraram em realidades diferentes, levando à percepção de que eram explorados por colonizadores europeus, tornando possível o surgimento de uma consciência nacional. Essa consciência também contribuiu com a criação da ONU, que tinha como objetivo estimular a autodeterminação dos povos. As elites europeias espalharam os ideais nacionalistas e criaram partidos políticos de oposições às metrópoles. Vale também ressaltar o papel da Guerra Fria nesse contexto. Estados Unidos e União Soviética se tornam as maiores potências mundiais e apoiam o projeto de descolonização, participando direta ou indiretamente de conflitos em territórios que, até então, estavam em domínio europeu. Os processos de descolonização levaram à formação de países africanos e asiáticos politicamente independentes, com economia frágil e grande desigualdade social, nos apresentando o terceiro mundo. Panafricanismo é o nome dado a uma ideologia que acredita na união dos povos e de todos os países do continente africano, na luta contra o preconceito racial e os problemas sociais. As principais ideias do panafricanismo são baseadas na ilegitimidade das fronteiras africanas, ou seja, eles concluem que suas fronteiras não são legítimas porque não foram estabelecidos por africanos, e sim colonizadores europeus. Ele também denuncia a fragmentação geopolítica do continente. Denuncia no sentido de que vários blocos do continente africano foram divididos em partes para os ingleses, parte para os franceses e parte para os portugueses. O panafricanismo defendia a criação de algo como os Estados Unidos da África. Era um modelo que se inspirava na ideia de grandes estados, como os Estados Unidos e a União Soviética naquele momento. Então se pensava em um grande estado africano com um destino comum, começar a caminhar com os próprios pés e não mais seguir os passos dos colonizadores europeus. Os movimentos de independência na Ásia e na África eram caracterizados pela luta dos povos locais contra a dominação colonial. Antes da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos adquiriram um caráter nacionalista e se fortaleceram. Também houve processos de descolonização feita pelas metrópoles que queriam garantir seus interesses nas regiões dominadas. A França, por sua vez, definiu sua estratégia de descolonização na Conferência de Brazzaville. Nessa conferência, decidiu-se pela integração dos povos colonizados à comunidade francesa e que as colônias fossem representadas nas assembleias constituintes na França. Alguns grupos, influenciados pelo socialismo, também participaram da luta pela descolonização. Diferenciam a independência e a revolução social. A Conferência de Bandung, em 1955, foi um encontro entre 29 países, entre eles africanos e asiáticos, que se reuniram na Indonésia. O objetivo desse encontro foi discutir políticas de cooperação mútua e ações que garantissem independência política e econômica de todos eles. Os princípios estabelecidos pelos países participantes da Conferência de Bandung enfatizavam o direito de autodeterminação dos povos, entre os principais: a abstenção de qualquer país de exercer pressão sobre outros países, respeito aos direitos do homem e respeito à soberania e integridade de todas as nações, não ingerência nos assuntos internos de outros países e direito de cada nação se defender só ou coletivamente. A Indonésia é um país composto por milhares de ilhas. No século XVI, holandeses chegaram no arquipélago e o transformaram em colônia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o país já estava com um forte movimento pela emancipação. Durante a guerra, tropas alemãs invadiram a Holanda e os japoneses ocuparam o arquipélago indonésio, fatos que fortaleceram a luta pela independência. Com a derrota do Japão na guerra e o enfraquecimento do poderio holandês, o líder Sukarno proclamou a independência da República da Indonésia, em 17 de agosto de 1945. Em 1955, a Indonésia sediou a Conferência de Bandung. Em 1965, os comunistas tentaram realizar um golpe de Estado, mas o movimento foi severamente reprimido pelo exército. Mais de 300 mil pessoas foram mortas. O Timor-Leste era uma colônia portuguesa até 1975, quando tropas da Indonésia invadiram e iniciaram uma longa e sangrenta ocupação. Essa ocupação foi com a ajuda dos Estados Unidos, pois temiam uma nova área de influência da União Soviética. O Timor-Leste ficou sob domínio da Indonésia, e com o objetivo de remover este domínio, surgiu um movimento de resistência, a FRETILIN, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente,
e as Forças Armadas de Libertação de Timor-Leste. A luta armada persistiu por muitos anos, e em 1993 o governo indonésio e o movimento emancipacionista realizaram convenções de paz, que foram rapidamente interrompidas. 5 anos depois, o governo indonésio propôs autonomia limitada ao Timor-Leste, pois dizia que total autonomia geraria conflitos étnicos e religiosos na região. A luta contra a dominação britânica na Índia ocorria desde 1885. A Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a Inglaterra e fortaleceu o movimento pela autonomia política. Na década de 20, essa luta ganhou força com a ajuda de Mahatma Gandhi, líder do Partido do Congresso, incentivou os indianos a aderir à desobediência civil em favor da independência. Com a luta da independência chegando ao fim, houveram conflitos entre os hindus e muçulmanos. Em agosto de 47, os ingleses concederam autonomia política à região, mas o território foi dividido em 2 estados, a Índia e o Paquistão. Essas divisões não puseram fim nos conflitos, que causaram muitas mortes, inclusive a do próprio Gandhi. A fronteira entre a Índia e o Paquistão obrigou muitas pessoas a se mudarem de um país para o outro e gerou um novo conflito, a disputa pela Caxemira, problema que continua sem solução. A península da Indonésia foi colonizada pela França e transformada na União Indochinesa. Em 1939, um dirigente comunista criou a Liga pela Independência para lutar contra o domínio francês. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam a região e a Liga organizou guerrilhas contra seu novo invasor. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, a França e a Liga passaram a lutar pelo controle do país. Começou então a Guerra da Indochina, encerrada com a derrota francesa em 1954. Durante a Conferência de Genebra, decidiu-se pela retirada das tropas francesas da Indochina. Neste acordo, foram criados o Laos e o Camboja. Com o fim da Guerra da Indochina, o Vietnã foi dividido em 2, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ficou sob o regime comunista de Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul ficou sob monarquia chefiada por Bao Dai. Em 1955, por exigência dos Estados Unidos, foi realizado um plebiscito no Vietnã do Sul e no Vietnã do Norte. A reunificação não foi apoiada pelo Vietnã do Norte, pois se acreditava que o comunismo ganharia nas urnas. No mesmo ano, o primeiro-ministro do Vietnã do Sul realizou um golpe de Estado e, por ser anticomunista, sua ditadura foi contrária à reunificação. E por isso, as Forças Armadas sul-vietnamistas receberam dinheiro dos Estados Unidos para a realização de treinamento militar. Eu sou amor.